Olá, pessoal! Eu sou a professora Gerlane Silva, sou negra e hoje estou usando camisa rendada e calça jeans. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero saber de vocês, quem aí gosta de uma boa praia? Eu amo e não vejo a hora de poder pegar um solzinho numa praia com segurança. Agora imaginem o que poderia acontecer se a praia mais próxima, se o nível do mar da praia mais próxima da sua casa subisse tipo uns 12 metros. Não dá nem para imaginar, né? Inundaria tudo. Porém, alguns cientistas afirmam que é possível acontecer isso aqui no Rio de Janeiro no final do século, devido ao derretimento de geleiras lá na Groenlândia, né, como consequência do aquecimento global. Poxa vida, será que dá para a gente mudar, né, evitar isso? Bem, aquecimento global. Como mudar esse quadro? É o que discutiremos na aula de hoje. Vamos recordar o que é o aquecimento global. Bem, deem uma olhada. Devido à concentração de alguns gases na atmosfera, parte da energia solar que é refletida pela superfície terrestre fica aprisionada, o que mantém a temperatura do planeta amena. Esse é um fenômeno natural chamado efeito estufa. Porém, quando esses gases são emitidos em grandes quantidades, e isso acontece por ações humanas, como queimadas, queima de combustíveis fósseis, agropecuária, dentre outras, né? Esses gases se acumulam na atmosfera, dificultando com que parte do calor seja devolvida para o espaço, o que leva a um aumento na temperatura média do planeta, que é o que caracteriza o aquecimento global. Bem, isso é grave? Gera consequências? Sim. Deem uma olhada. O aumento de 1 grau Celsius na temperatura do planeta leva ao derretimento de geleiras e a um aumento no nível do mar. Lembraram lá da história da Groenlândia, que pode inclusive respingar aqui no Rio de Janeiro, né? Pois é, além de perda de corais. Um aumento de 1,5 grau, né, leva à perda de biodiversidade e a secas severas. E um aumento para 2 graus Celsius, gente, já vai estar envolvendo ainda mais seres vivos, incluindo os seres humanos, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas mudanças, acessem esse link aí e vocês podem fazer isso através do seu aplicativo Rio Educa em Casa. Muito triste isso, não é mesmo? E há quem diga que aquecimento global não existe. Vejam essa tirinha. Se o calor é culpa do aquecimento global, o frio é culpa de quem, professora? Vamos lá, Carlinhos. O aquecimento global não é fake news. O que acontece é que existe uma corrente de jato, né, que é um fluxo de vento constante na atmosfera, que normalmente segura a massa de ar polar, essa massa de ar frio. Porém, o aquecimento global vem enfraquecendo essa corrente de jato, né, fazendo o que faz com que a massa de ar polar consiga avançar. E aí a gente tem ondas de frio independente do aquecimento global. Então essas ondas de frio não contradizem o aquecimento global. Ele é real e é um problema para que se resolva urgentemente. E aí a gente tem, né, o conceito de crédito de carbono. Vejam no slide. Crédito de carbono é um incentivo à redução da emissão de gases do efeito estufa, né? Os países participantes estabelecem metas de redução, como, por exemplo, uso de energia sustentável, diminuição do consumo de energia. E quando eles recebem os créditos, né, no sistema de compensação, eles podem comercializar esses créditos com países ou empresas que não atingiram a sua meta. O importante aí são os esforços para a redução desses gases no planeta, independente das fronteiras políticas. Mas afinal, quem são esses gases, né? Vocês devem recordar
que os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico, clorofluorcarbonetos, metano e o óxido nitroso. Parte desses gases são produzidos em processos naturais, como respiração, decomposição, ação de micro-organismos e queimadas naturais, né? Porém, eles têm a sua emissão aumentada por atividades humanas, né? Como queimadas, desmatamento, indústrias, uso de automóveis, agropecuária, dentre outras ações. No Brasil, as principais fontes de emissão de gases estufa são mudança de terra, né, que ocorrem por desmatamento e queimadas, seguido de agropecuária, produção de energia, processos industriais e geração de resíduos. Bem, se a gente sabe quais são os gases do efeito estufa e quais as atividades que os geram, sabe como a gente pode mudar o quadro do aquecimento global? Reavaliando e reduzindo essas atividades. E economizar energia é só o começo. Vamos falar de um problema, a agropecuária. A agropecuária foi responsável por 73% da emissão de gás carbônico do Brasil em 2019. E por trás dessa atividade se escondem outras que contribuem absurdamente para a emissão de gases estufa, como desmatamento, queimadas, uso de pesticidas e fertilizantes e manejos de gado. Veja como o desmatamento contribui para a alteração do clima. A principal fonte de carbono no Brasil são as queimadas. Ela vai aquecer a atmosfera, como efeito do aquecimento global, e isso vai gerar climas extremos, como as tempestades, que de vez em quando a gente vê notícias que acontecem na nossa cidade, ou futuramente levando ao aumento do nível do mar, né? E isso prejudicaria principalmente cidades litorâneas como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, dentre outras. No Brasil, os principais produtos da agropecuária são a soja, a cana-de-açúcar, o café, carne de gado, milho, dentre outros. Então, professora, se essa atividade gera alimentos que são tão importantes para a gente, como é que a gente pode diminuir essa atividade? Bem, a notícia boa é que dá para produzir comida saudável de modo justo, sem o veneno contido nos pesticidas e fertilizantes e cuidando das pessoas. Vários agricultores no Brasil estão investindo em tecnologias para aumentar a qualidade do solo, melhorar a saúde do solo, né? E melhorar também a biodiversidade. Práticas agrícolas regenerativas, como plantio direto, rotação de culturas, mantém o carbono no solo, né? E por outro lado, essa matéria orgânica rica em carbono vai nutrir as plantas e fazer que elas cresçam mais saudáveis. Com relação ao consumo de carne vermelha, né? Além de todo o desmatamento e queimada que são gerados para manejo desses rebanhos, nós já sabemos que as vacas soltam puns e arrotos e dos brabos, né? Cheios de gás metano que se acumulam na atmosfera. Então, gente, a alternativa mais urgente é parar de comer carne vermelha ou reduzir o seu consumo. Comida sem carne salva o planeta. Vocês sabiam, né, que alimentos como berinjela, lentilha e quinoa são ricos em proteínas e podem substituir a carne vermelha? Pois é, além disso, gente, venhamos e convenhamos, o preço da carne vermelha está pela hora da morte, né? Então a gente tem aí um bom motivo para reduzir o consumo de carne vermelha. A verdade é que o desmatamento para carne e soja dobrou no Brasil em um ano, né? E isso coloca em risco as metas climáticas do nosso país. Vamos calcular, né,
os benefícios, os serviços ambientais prestados pelas árvores, mitigação ou processamento da poluição, aumento do escoamento de água pluvial, além do sequestro e armazenamento de carbono. É isso mesmo, pessoal. A madeira vem do ar. Estima-se que cada quilo de árvore é 1 quilo a menos de carbono na atmosfera. Então, galera, partiu plantar árvores para melhorar o planeta. Veja como é fácil. Vocês vão escolher um local, já pensando, né, no quanto aquela árvore vai se desenvolver, abrir um berço, um buraco, plantar aquela muda, né, completar com terra e não se esquecer de regar. E como, né, eu preciso dar o exemplo, a gente já vai começar a colocar a mão na massa agora. Vamos plantar sementes de mamão. Separem aí sementes de mamão, terra e um vaso. Retirem as sementes, vocês vão lavá-las e colocar para secar. Vocês vão deixar secar até ficar desse jeito. Vocês podem colocar no sol para isso acontecer. Agora é só colocar terra no vaso e separar 2 sementes por vaso para plantar, para criar a sua muda de mamão. Cubra com terra e não se esqueçam de regar. Bem, para mais dicas sobre como cuidar da sua muda de mamão, é só acessar o link que está aparecendo aí na sua telinha. Agora nós vamos falar de um outro problema: carros. O Brasil já tem um carro a cada 4 pessoas, né? E estima-se que esses carros liberam até 73% dos gases de efeito estufa. Uma alternativa é optar por transportes coletivos, já que eles conseguem transportar mais indivíduos, né, de uma só vez. Mas o ideal, gente, é optar por transportes que geram menos emissão de gases, como é o caso das bicicletas. Veja as vantagens de ir de bike. Elas ocupam menos espaço, elas são mais baratas que um carro, precisa-se de menos matéria-prima para construir bicicleta e elas consomem muito menos energia do que os carros. Então, compartilhem essa ideia. Vá de bike. Agora, olhem isso. Em uma semana, os brasileiros jogam no lixo 1,5 tonelada de resíduos sólidos, né? E em aterros sanitários, esses resíduos são responsáveis pela emissão de gases, como o gás metano, né? O que fazer com tanto lixo? Primeira coisa, que tal produzir menos lixo, consumir menos, né? E uma outra alternativa para a gente trabalhar o lixo que a gente já tem é reaproveitar. Olhem essa dica, mostrando a compostagem, onde o que era lixo vira adubo. Você pode utilizar resíduos orgânicos como resto de comida e até mesmo as folhas secas do seu quintal para fazer a compostagem, o que vai gerar o chorume, que age como adubo e pesticida. Muito legal, não é mesmo? Se você gostou dessa ideia, mira no QR Code que está aparecendo na sua telinha e aprenda a fazer uma composteira de garrafa PET. Bem, pessoal, vamos lá. Vocês viram que todo produto que a gente consome tem uma história, que vai desde a extração de matéria-prima até o seu descarte. Cada etapa dessa gera emissão de gases estufas, né? Então, escolhas de consumo que priorizam o máximo aproveitamento dos produtos adquiridos, além de evitar o desperdício,
contribui para a redução da emissão desses gases, né? E para encerrar a nossa aula, eu deixo o desafio. Que tal começar de agora? Gerar menos lixo, né? Plantar árvores e sempre fazer escolhas que vão ser sustentáveis, né? Para salvar o meio ambiente de toda essa poluição. A nossa aula vai ficando por aqui. Compartilhem essas ideias. Até a próxima!